Oi, gente! Aqui de novo, Magda Amaral, da Comunidade Gestão Financeira na Prática, para mais uma das nossas aulas Mão na Massa. E a aula Mão na Massa é uma série de aulas que eu tenho feito para ensinar você, empreendedor, a como construir as ferramentas financeiras aqui, as mais importantes para a sua tomada de decisão. Normalmente, na Mão na Massa, eu tenho um convidado, né? Hoje, na verdade, como é uma aula Mão na Massa, que é um pouco mais conceitual e que a gente já falou aqui de algumas dessas informações que estão para a gente preencher essa aula Mão na Massa de hoje. Então, eu vou trabalhar sozinha para você aprender aí como é que você trabalha com a margem de contribuição. E, gente, margem de contribuição é um indicador importantíssimo que você precisa na tua empresa. E por que você precisa? Você vai entender aqui quando a gente começar a botar a mão na massa. Então, sem mais delongas, eu já vou compartilhar a tela do meu computador aqui e a gente já vai começar a fazer na prática aqui e entender como é que é a margem de contribuição. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela. E ok. Compartilhando. Legal, muito bem. Então, olha só, vou começar explicando para vocês o que é a margem de contribuição. Então, separei aqui um slide que fica mais fácil para você interpretar aqui a margem de contribuição e vou te mostrar agora o que é essa margem de contribuição aqui que você precisa entender. Então, olha só, para ficar mais fácil, eu peguei um exemplo aqui de uma empresa comercial, como se fosse uma elétrica aqui, ó. Nós estamos aqui com o preço de venda de um disjuntor. Então, imagine que esse preço de venda do disjuntor é de R$ 48,00. O custo de aquisição desse disjuntor é de R$ 22,20. Então, o que é esse custo de aquisição? É o preço de compra desse disjuntor. Os impostos que a gente paga sobre esse disjuntor, aqui eu coloquei um percentual de acordo com essa empresa de 23,93, é o que está aqui, ó, que vai representar 11,49%. E as comissões de 4%, que representa 1,92%. Já coloquei aqui também uma previsão de inadimplência baseada no histórico desta empresa de 0,72 centavos, que é 1,5%. E olha só, aqui está ela, a margem de contribuição. Então, comecei do nada aqui falando, não, preço de venda e tal. Então, olha só, coloquei tudo isso para chegar na margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? É o que sobra da receita gerada com a tua venda depois de você subtrair os custos, né, variáveis e custos de aquisição dos seus produtos e o custo que é o sacrifício de receita para gerar essa receita, que é o chamado de despesas, custos e despesas variáveis, né? Assim você vai chegar na margem de contribuição. Então, ela é super importante, por quê? Porque você precisa saber o que na tua empresa está gerando uma margem de contribuição positiva, quais são os itens que você tem uma maior margem, assim como aqueles que você tem uma menor margem. Então, olha só, nesse exemplo aqui, olha, com a sobra de 11,67, nós temos, então, um percentual de 24,31. Portanto, assim, ó, essa parte aqui, então imagine isso aqui, ó, essa parte pretinha que eu estou te mostrando aqui é o valor dos custos que ocorrem pela venda do produto, ou seja, o custo da mercadoria, o custo dos impostos, o custo de comissões e inadimplência, que representou uma soma de R$ 36,33. Já essa parte laranjadinha aqui é o valor que realmente sobra para você pagar quem? Os custos fixos e ainda gerar lucro. Então, olha só como a margem é importante. É ela que vai pagar os custos fixos e vai gerar o lucro para a sua empresa. Nesse caso aqui, 11,67. Então, tem algumas coisas importantes que é assim, ó, você precisa saber a margem unitária para que você comece a perceber. Se um produto ele já tem margem de contribuição negativa, é um produto que você deve extinguir da sua empresa. É um serviço, né? Eu falo produto, gente, mas olha, serve para produto, para mercadorias, para serviço. Então, produto que você produz, mercadoria o que você revende, serviços, né? Serviços prestados, mão de obra prestada. Então, quando você tem um produto que tem uma margem de contribuição negativa, não é interessante manter na sua linha, né, de comercialização. Por quê? Porque por mais que você faça, esse produto sempre vai ter uma margem de contribuição negativa.
a não ser que você comece o quê? A trabalhar nele em termos de custo de compra. Por isso que a compra, a negociação da compra, a negociação com o teu fornecedor, ela é tão importante, porque é ela que faz você ter uma maior ou uma menor margem. Em geral, a comissão e os impostos, você já tem um poder menor sobre isso. Por quê? Porque já tem um combinado aí com os teus funcionários. E independente de você trabalhar em cima dos impostos, ele é recorrente em cima da tua receita. Então, muitas vezes você não vai conseguir minimizar os teus gastos aí em relação a isso. Então, é importante lembrar que se a margem de contribuição for satisfatória, você vai intensificar a comercialização. Ou se a margem de contribuição, na verdade, foi muito boa, né? Nesse caso aqui, estou falando satisfatória, mas a grande questão e a importância é que pelo menos ela seja um produto viável, tá? Caso contrário, não tem margem de contribuição para você pagar as suas contas no final do mês. Então, veja, a margem de contribuição, ela é importante porque você também, em cima dela, você vai entender quanto de venda você precisa fazer dentro do mês para pagar essas contas que eu estou comentando aqui. Então, veja, aqui, ó, nesse exemplo, nós temos uma margem de contribuição de 24%, né? Como é que eu cheguei nesses 24%? Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, deixa eu puxar aqui do ladinho como é que eu cheguei nesses percentuais, ó. Então, aqui, nós já tínhamos o percentual que já era previsto, né? Inadimplência, comissão e impostos. Agora, você tem condição de entender quanto é que custa essa margem de contribuição e quantos por cento ela representa em relação ao preço de venda, baseado no que? Ó, aqui, ó, você vai pegar 11,67, então é aquele momento em que você pega a sua calculadora aí e faz as contas junto comigo aqui, né? 11,67 dividido por 48. Então, olha só, deu 0,2431. Deu 0,24 porque a gente está dividindo decimal por decimal. Então, se eu quero transformar em percentual, é só pegar isso aqui, se você tiver no Excel e trabalhar vezes, né, trabalhar o percentual, ou nesse caso aqui, a gente vai fazer vezes 100. Então, vou colocar aqui a fórmula, ó, vezes 100 aí na sua calculadora também, para você transformar em percentual. Então, veja, deu aqui, ó, 24,31%. Olha que legal, que é o valor que estava aqui. O que eu faço com esses 24,31%? Na verdade, esse aqui é importante para você tomar uma decisão em relação aos produtos, às linhas que você tem aí na tua empresa. Mas é a junção da margem de contribuição que vai te dar a noção daquele ponto de equilíbrio que a gente já calculou aqui numa outra aula com o Francis aqui com mão na massa, tá? Então, deixa eu passar aqui para a DRE do lado, que inclusive é a DRE que a gente vinha fazendo um passo a passo aqui. Então, olha só, aqui nós temos a receita total, nós temos as deduções da receita, as despesas variáveis, o custo da mercadoria, e nós chegamos aqui, ó, na margem de contribuição monetária. O que é isso? É o resultado, então, das receitas que são positivas, menos todas as despesas e custos variáveis que tem em relação a essa receita. Então, essa margem de contribuição de 12.613 representa 36,03%. Ou seja, de cada R$ 1 vendido aqui na minha empresa, eu tenho uma sobra de 0,36 centavos. De cada R$ 100, eu tenho uma sobra de R$ 36, né? Isso é importante porque você começa a perceber quanto de esforço você tem que fazer, né? Quanto sobra de um produto que você está vendendo. E aí, essa margem aqui, ó, naturalmente, ela que vai fazer o quê? Ela que vai pagar tuas contas que estão aqui embaixo, ó. Esses custos e despesas, que vai dar o resultado e vai ter também a possibilidade de fazer os seus investimentos. Olha só, como é que você sabe quanto você tem que vender, que é o ponto de equilíbrio? É com base na margem de contribuição que a gente encontra. Então, é uma conta matemática onde a gente pega os custos e as despesas fixas, tá? Divide por esse percentual de margem de contribuição e chega aí sim na continha desse ponto de equilíbrio que nós já fizemos, como eu falei aqui em uma das aulas. Então, olha só, qual que é a maior dificuldade muitas vezes do empreendedor? É encontrar a margem de contribuição unitária, né? Por quê? Porque às vezes a gente não tem todas as informações para compor. Então, basicamente, e voltando aqui para essa planilha do lado, para você pegar e encontrar a margem de contribuição unitária, o
que você precisa fazer? Você precisa pegar o preço de venda de um produto ou um serviço, né? Você precisa saber quanto você está pagando na aquisição desse produto, qual é o imposto que a tua empresa está enquadrada. Então, assim, gente, essa questão tributária aqui, ó, se você está no simples, isso se torna um pouco mais fácil, mais simples, né? Mesmo como a gente diz. Comissões que você paga por esse produto e a inadimplência, gente, aqui é a inadimplência média, né? Não é por produto, mas é a inadimplência média que você tem aí na empresa, tá? Então, aí sim você vai chegar na margem de contribuição unitária. Se você muitas vezes comercializa apenas um produto, eu vou mostrar uma continha que você pode fazer aqui, ó. Então, imagine o seguinte: se para cada, né, vamos pegar esse exemplo aqui, se ele fosse na situação aqui do Francis. Então, para cada produto comercializado, para cada disjuntor, sobra R$ 11,67. Então, se eu quiser saber quantas unidades eu preciso vender, basta o quê, ó? Eu pegar aqui, então, né, o meu custo e despesas fixas, né, e dividir por 11,67, tá? O que significa isso? Que se eu vender 605 disjuntores, vai sobrar o dinheiro necessário para que eu pague as minhas contas. Olha que interessante, né? Agora vamos fazer uma outra continha aqui, ó. Se eu vender, então, 605 disjuntores a R$ 48, então vou pegar aqui, ó, esse vezes R$ 48,00, que é o preço de venda. Isso significa o quê? Que esses 605 disjuntores vai me gerar um faturamento de 29.050. Olha que interessante, né? Esses 29.050 deixa quanto de margem? Deixa os 36,03%, né? Agora vamos ver então quanto é que deixa na prática? Então, igual 29 vezes 36,06 aqui. Ah, perdão, gente. Olha só. Eu estou fazendo uma conta aqui diferente, porque eu estou pegando aqui, ó, esse disjuntor aqui, que representa uma margem de 24%, tá? E estou pegando os custos aqui do Francis. Então, vou fazer um pouquinho diferente, ó. É o ao vivo aqui mesmo. Então, veja, ó, esses 29 aqui deixa uma margem de 24,31%, tá? Então, representa aqui, olha só, eu quero vender R$ 29.000, significa 605 unidades, que vai me deixar 7.062,06, aqui é a questão do arredondamento aqui, tá? E para pagar um custo fixo de, olha lá, ó, exatamente o 7.062. Bateu a continha? É isso aí. Então, é a forma de você encontrar. Então, veja, o que eu fiz aqui, relembrando. Eu peguei qual era o meu custo e despesas e de despesa fixa e dividi pela margem de contribuição unitária que deixa o meu disjuntor. Lembrando que assim, eu estou fazendo isso considerando que a empresa vende apenas esse produto. Se a empresa vende outros produtos, então automaticamente você teria que fazer um rateio aqui, né? Olha, você pode até calcular quanto que você tem que vender de cada unidade para todos os produtos, mas é óbvio que você não vai vender todos os produtos de um único produto, né? Vamos pensar assim, não é toda a tua receita que vai ser de um único produto. Então, aqui serve para quando você tem poucos produtos. Magda, mas eu tenho muitos produtos na minha empresa, então é importante que você faça o quê? Que você já faça a conta por aqui, ó. Nesse modelo aqui que eu fiz com o Francis, então a gente tem lá uma margem de contribuição média da empresa. Essa serve para quê? Para eu saber, por exemplo, e encontrar qual é a venda geral da empresa. Mas ela já não vai servir, de certa forma, para eu poder fazer, nesse caso, a venda unitária, tá? Se eu tiver um valor médio, então, assim, como é que eu posso fazer? Se você tiver uma média de valor de venda dos seus produtos, você também pode. Se você tem um produto aí na tua empresa que tem um preço médio, como é que você pode fazer para chegar na quantidade unitária, né? Você vai trabalhar aqui, ó, com a tua margem de contribuição. Então, veja, se eu tenho 36% que sobra em média dos meus produtos. Então, se eu tiver um produto médio de R$ 40 aí, eu vou colocar aqui, ó, vezes a margem de contribuição. Isso significa que, em média, cada produto na minha empresa deixa R$ 14,41, considerando que o preço médio de venda é R$ 40. Quantos produtos eu preciso vender para pagar minhas contas lá na empresa? Então, agora eu estou fazendo aqui, ó.
7.062, que é o custo e despesas fixas, dividido pela margem que ele deixa unitariamente cada item. Isso significa que eu tenho que vender o quê? 490 unidades ali, o 491, certo seria, né? Porque não existe 0,9 da unidade, né? Então, 490 unidades para conseguir o quê? Para conseguir que sobre essa margem de contribuição. Vamos lá. Vamos fazer outra continha aqui agora. Deixa eu só colocar aqui, um pouquinho mais para cá. Então, veja, se eu tenho que vender 490 unidades para poder gerar, né, esse valor aqui de R$ 14,41 de cada unidade para pagar as contas, então, se eu pego aqui, ó, 490 unidades vezes R$ 40, a gente está dizendo que a média de venda da minha empresa pode ser 19.603. Legal. Então, se eu colocar aqui, ó, 19.603,63, né? Sendo que cada uma dessas unidades, então agora eu vou apagar aqui, ó, para a gente chegar numa outra continha aqui. Sendo que cada unidade dessa deixa 30, cada venda dessa, cada receita, me deixa aqui um resultado de 36,03%. Então, vamos lá, aqui igual essa venda vezes essa margem de contribuição. Olha só, gente, quanto é que sobrou de margem de contribuição? R$ 7.062,79. Então, isso significa que vai cobrir exatamente o meu custo e despesas fixas de R$ 7.062,79. Legal? Então, aqui nós estamos vendo como é que a gente usa essa margem de contribuição para conseguir chegar aí. Deixa eu descompartilhar aqui de novo. Então, olha só. Aqui a gente viu hoje como é que usa a margem de contribuição e para que ela serve. Então, lembre-se que a margem de contribuição, ela é extremamente importante. Então, quando a gente fala margem de contribuição, às vezes já dá aquela sensação de que é para contribuir com mais alguma coisa. Não. Por que ela se chama margem de contribuição? Porque é a margem que sobra em relação à tua receita e que contribui para o pagamento das suas despesas e para a sua geração de lucro. Por isso que ela é importante, né? E olha a relevância, né? Hoje a gente teve a oportunidade de ver aqui, com essa mão na massa, a relevância que tem você entender essa margem de contribuição, porque em algumas situações pode ser que o seu produto, né, esteja aí desatualizado e que você não esteja gerando uma margem de contribuição positiva nesse item. Então, quanto mais você vender esse item, pior vai ser a situação. Mais dinheiro você vai tirar do bolso para sacrificar e comercializar esse produto. Ok? Então, faz o teste aí, bota a mão na massa e depois me conta como é que ficaram as margens de contribuição aí da sua empresa. Até a próxima aula. Gente, olha que coisa importante. Assiste lá o vídeo no YouTube, que é o meu canal onde está tudo completo, tem todas as outras aulas mão na massa, tá? Então, o YouTube é o lugar mais interessante para você assistir, porque lá no canal os vídeos são os mais longos e os mais interativos. Assim como você está convidado para entrar no nosso canal do Telegram, para que assim você possa receber, além dos conteúdos, né, as dicas aí que eu vou tendo no dia a dia e vou colocando lá no grupo para vocês. Até mais!